Vascaíno do Cerrado. Fala galera, Vascaíno, Thiago Fontes, canal Vascaíno do Cerrado, chegando um pouco atrasado por causa da correria, mas estamos aqui firme e forte nesse calor, nessa lua de Brasília, tempo seco, quente, ventilador ligado aqui embaixo, a melancia gelada, com uma água gelada, para ver se a gente suporta essa secura, né? Bom, vamos falar de Vasco. O Campeonato Brasileiro tem rodadas hoje, tem jogos importantes, rodada 29, 29ª rodada. Antes eu vou pedir aquela moral, deixa o joinha e se inscreve no canal. Vamos bater aí os 100 mil seguidores até o final do ano com a sua força, com a sua ajuda. Tá, eu vou começar com o Campeonato Brasileiro, com os jogos de hoje, né? Hoje tem 3 jogos importantes. O Fluminense encara o Goiás às 19 horas. Às 20 horas tem Cruzeiro e Bahia. E às 21h30 tem Cuiabá e Corinthians. Pra gente sair da zona de rebaixamento, a gente tem que secar o Goiás e o Corinthians. O Cruzeiro e Bahia tem 34 pontos. O Vasco tem 30, já não alcança os dois. Um empate aí seria legal, pararia ali os dois com 35. Se o Vasco vence e o Corinthians perde pro Cuiabá e o Goiás perde pro Fluminense, o Vasco vai a 33, passa os dois. Sai da zona de rebaixamento e ainda passa o Corinthians. Por isso é importante hoje secar esses times aí, já que a gente não está conseguindo vitórias que façam o Vasco se distanciar dessa zona maldita, tem que continuar secando os outros times. E um detalhe, cara, para o torcedor vascaíno, nós vamos até o final do Campeonato Brasileiro com essa angústia, com essa agonia, dessa briga rodada a rodada. Ainda tem um detalhe, nós vamos pegar aquela última rodada do Campeonato Brasileiro, com essa tristeza de ter que torcer para o time na última rodada escapar da queda para a segunda divisão. Só vamos ver como que a gente chega nessa última rodada, dependendo da gente, dependendo de um empate, dependendo de vencer para escapar, dependendo de vencer e torcer contra os outros. Isso vai ser muito importante lá no final. Então a gente tem que pontuar, tem que somar pontos, principalmente jogando em casa. E aí amanhã tem Vasco e Internacional às 19, Santos e Coritiba às 21h30, tem que torcer para o Coritiba e para o Vasco vencer. Uma notícia ruim, que foi dada inclusive pelo amigo do Jorge Salgado, jornalista Lucas Pedrosa: o Rossi está fora da partida de amanhã, está tratando das dores no músculo da coxa e deve fazer um tratamento com mais cuidado dessa vez, para ver se ele consegue voltar na reta final, nos últimos jogos, para ajudar o Vasco. O Rossi, jogador importante, nos 5 jogos que ele teve em campo com o Vasco venceu os 5. Então, torcer para uma pronta recuperação e para que ele não volte ainda como voltou da outra vez, sem estar 100%. Então, o Rossi, peça fundamental nesses jogos finais do Campeonato Brasileiro. A tabela do Campeonato Brasileiro, então, tem o Cuiabá 11º com 37, ao Santos, que é 18º com 30 pontos. Agora tem uma diferença de 7 pontos. O Inter tem 35, que é o adversário do Vasco. Como falei, o Bahia e Cruzeiro tem 34, Corinthians 33, Goiás 31. No Z4 tem o Vasco com 30, Santos com 30, Coritiba e América já caíram para a segunda divisão, na minha opinião, 20 e 19 pontos. A provável escalação do Vasco para encarar o Internacional é a mesma do jogo contra o Flamengo. Deve repetir a escalação o técnico Ramon Dias: Léo Jardim, o Paulo Henrique, Medel, Léo Piton, o Zé Gabriel, Prachetes, Paulinho com o Payet centralizado. O Payet jogou bem no jogo contra o Flamengo. Peck e Verratti. O Peck, né, é o cara que... O Peck e o Verratti precisam acertar o pé, principalmente o Peck, deixar de ser egoísta, deixar de ser fominha e virar garçom, né? Deixar o Verratti na cara do gol. E o Internacional, a tendência é que ele repita a escalação que foi da goleada contra o Santos, 7-1. O único que pode ficar de fora, que sentiu dores no treino, é o lateral Bustos. Mas o resto é o Rochete, aí não sei, na lateral, Vitão, Mercado, René, Arangues, Cardoso, Maurício, Patrick e Wanderson. E no ataque, o Ené Valência
Tá aí o Inter, que agora o Baldasso, lá, o influenciador do Internacional, disse que vai ser campeão do mundo. Vai ganhar de todo mundo o Campeonato Brasileiro, é favorito contra todo mundo. De repente, e se perder, ele volta a pedir a cabeça do Cudê, dizer que o time é um lixo, que não presta, que a temporada foi jogada fora, que agora vai brigar para não cair. É desse jeito. O cara é meio bipolar. Venceu um, é o melhor time do mundo, perdeu, é o pior time do mundo. O que me preocupa é isso aqui, ó. Vou botar aqui para vocês, comentarista lá do GE, falando dos palpites para a partida. Colocaram o Vasco, não só colocaram o Vasco como favorito, como foram 6 votos na vitória do Vasco, 1 empate e nenhum votou, ninguém acredita na vitória do Internacional. Quando tem isso aí eu já fico preocupado, eu já fico muito preocupado. O Vasco precisa entrar concentrado, a gente vai ter mais uma vez São Januário lotado. O Vasco que não perde em São Januário desde o jogo contra o Atlético Paranaense. Acho que foi em meados de julho, né, portão fechado. Depois de lá para cá como mandante, ganhou do Grêmio, ganhou do Fluminense, goleou o Curitiba, empatou com o São Paulo. Me ajuda aí. Sei que não perdeu mais jogando em São Januário como mandante, porque teve um jogo que foi lá no Engenhão, né? Não perdeu mais, só teve um empate contra o São Paulo. E teve uma vitória em cima do Fortaleza também. Pronto, lembrei, a vitória em cima do Fortaleza. Então o Vasco tem um aproveitamento muito bom jogando em São Januário, que foi a briga do Ramon Dias desde lá do início, né? Porque primeiro interditaram São Januário e ele queria jogar com a gente, com a torcida do Vasco, né? Ele queria jogar, porque ele sabia da dificuldade de enfrentar o Vasco em São Januário. Segundo, a 777 queria mandar o jogo em Brasília para ganhar dinheiro, ou em outras praças, e eles foram contra. Não, o Vasco tem que jogar em São Januário por causa da logística, por causa da torcida, porque o estádio é um caldeirão, e isso vai contar muito, e acabou que deu certo, né? Porque esses jogos que o Vasco fez em casa é que estão salvando o Vasco de cair para a segunda divisão. Precisa melhorar muito o desempenho fora, porque depois dessa partida contra o Inter vai pegar o Goiás, o Cuiabá, tudo fora de casa. E são adversários direto, principalmente o Goiás. Aqui em Goiânia diz que já estão armando uma festa de final de campeonato para o domingo para encarar o Vasco. O jogo vai ser transmitido pela Rede Globo às 16 horas. Uma pena, eu queria ir, mas infelizmente não vai dar para ir, né? Tô passando por uns problemas aí, resolvendo uns pepinos e tô sem grana para ir para esse jogo. Se for para ir, tem que levar meus filhos, aí tem combustível, lanche, alimentação, então vai ficar para uma próxima. A gente vai aonde as pernas elas podem ir. Se não pode ir, a gente fica em casa, assiste, torce do mesmo jeito e vamos estar aqui na fé, na luta para que o Vasco saia dessa situação e vença o Goiás. Eu recebi mensagem de gente que queria me ver lá no estádio. Infelizmente não vai ser dessa vez, mas não vai faltar oportunidades. O ano que vem, quando o Vasco for para Goiânia ou estiver aqui em Brasília, a gente se encontra no estádio para trocar uma ideia e assistir o jogo junto, beleza? Curte o canal, segue, dá aquela moral, se inscreve, né? Fique com Deus e saudações vascaínas.